de coloração. Que elementos são esses que compõem essa coloração, essa massa de coloração? A gente tem o suporte. O que é o suporte? O suporte é a forma como os produtos se apresentam. Geralmente é gel ou creme. O que a gente tem hoje de tradicional no Brasil, o que a gente utiliza muito, e mesmo dentro das colorações brasileiras, eu gosto muito de produto brasileiro, inclusive, nós temos muita tecnologia para exportar. A gente tem pessoas, a gente acaba sendo meio preconceituoso, acha que tudo que é importado é melhor, mas o Brasil tem bons produtos e eu uso muito produto brasileiro. E muitas empresas internacionais também acabaram trazendo as empresas para cá. Então, quando a gente fala de suporte, a gente fala de forma como os produtos se apresentam. Geralmente a gente utiliza no Brasil creme, que é aquela mistura mais densa que todo mundo está acostumado. Depois nós temos os precursores de corante. O que é isso? Precursores de corante são algumas moléculas que elas são incolores, que através de um processo de oxidação, elas transformam-se em moléculas coloridas. Eu vejo muita empresa falando, e por um longo tempo eu também falei sobre isso, que a nossa base ela é verde, ou a nossa base ela é violeta. Quando a gente fala isso, é um equívoco na verdade, porque isso não existe. Quando a gente tem precursores de corante, a gente tem precursores transparentes. E quando eles sofrem um processo de oxidação, eles acabam virando uma molécula colorida. Vocês vão entender daqui mais pra frente que quando a gente une essa massa de coloração com um oxidante, a gente cria esses precursores, a gente cria esses corantes coloridos. E eles não são coloridos na massa, eles geralmente são transparentes, eles não têm uma cor. O que vai contar muito é a tecnologia do corante que a sua empresa, os desenvolvedores desses produtos estão colocando ali dentro. No Brasil a gente tem muita empresa com muita tecnologia, inclusive eu trabalho com uma delas, e a gente tem um sucesso dentro de coloração, a gente tem cada vez uma cobertura melhor de branco e tudo mais. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Agradecer a minha equipe, que eles encheram de luz aqui, eu tô até sério. Então, pessoal, os precursores são isso. Geralmente a gente utiliza precursores linear, que é a nossa coloração clássica hoje dentro do Brasil, que é o que a gente já conhece, e depois tem as multidimensionais. Os precursores multidimensionais, eles têm um brilho muito maior, eles revelam um brilho multidimensional, geralmente a gente tem nos vermelhos. Hoje, para a empresa que eu trabalho, ela possui corantes multidimensionais em vermelhos, por exemplo, e alguns corantes multidimensionais em cobre, que são nossas cores mais vibrantes, né, que a gente precisa disso, inclusive. E isso é muito importante, porque ela dura mais, faz uma fixação melhor, reflete muito mais luz. E depois a gente tem os agentes antioxidantes. Os agentes antioxidantes, eles são substâncias que preservam a forma do produto dentro do tubo. Eu vejo as pessoas falando assim, e a amônia da minha coloração saiu. E mesmo hoje, falando de empresas brasileiras, a gente tem muitas pessoas, mesmo internacional, as pessoas falam assim, a amônia, e muitas vezes essa mensagem as pessoas perguntam isso, a amônia da minha coloração, ela vazou, e será que vai funcionar? Eu digo, olha, se a amônia vazou, ela não vai funcionar, porque não tem como funcionar sem amônia, daqui a pouco vocês vão saber por quê. Só que aquele olhinho que ele vaza, geralmente são os agentes antioxidantes. O que é isso? Ele é um olhinho que ele vai envolver essa massa de coloração, e geralmente ele tem um cheiro de amônia porque ele está protegendo a amônia também. Então ele tem um cheiro forte, as pessoas confundem e acham que aquilo é amônia. Uma que é amônia, se ela sair de uma substância, vocês não vão ver porque ela vira um gás. Vocês não conseguem perceber ela. Vocês vão sentir um cheiro muito forte, mas vocês não vão conseguir ver algo escorrendo pela coloração, não vão conseguir ver algo saindo de dentro do tubo, como geralmente acontece. Às vezes a gente abre um tubo de coloração, e abre ele, vira e começa a pingar. Esse olhinho é um agente antioxidante, que a gente não pode oxidar. Lembram dos precursores? Eles são oxidativos. Quando eles oxidam, eles viram substâncias coloridas. Se eu tenho uma oxidação nessa massa de coloração, eu vou ter um
enfim, um pigmento revelado ali no tubo. Então eu não posso que isso aconteça. Isso precisa acontecer quando a gente oxidar lá com o nosso peróxido de hidrogênio, que é o nosso OX, né? Então essa linha é um agente antioxidante. Amônia. Amônia é aquele princípio ativo que a gente tem um ranço, como eu digo. As pessoas geralmente dizem, por favor, você tem amônia? Não tem amônia? Tem muita amônia? Que cheiro de amônia? E a amônia é um composto químico que é muito importante, porque ele amolece a queratina do cabelo, ele incha a fibra, abrindo ali as cutículas para a gente conseguir levar esse pigmento lá para dentro, e ainda ele permite a liberação de oxigênio. Se eu não tiver amônia aqui, nessa coloração, mesmo tonalizante, vocês vão ver que ela tem uma molécula de etalonamina, é como se eu pegasse essa amônia e dividisse ela em várias partes. Se eu dividir elas em várias partes, eu transformo ela numa etalonamina, ou monoetalonamina. Então eu vou dividir, mas ela vai ter, mesmo nos corantes, a gente fala de impermanente, sempermanente, que são nossos tonalizantes. Mesmo nos tonalizantes, nós vamos ter esses corantes não, vai ter uma molécula de amônia, que a gente precisa, porque senão eu não consigo levar corante para dentro da fibra. Então a amônia, além disso, ela ajuda a liberar o oxigênio, ela é responsável por isso, porque ela desestabiliza o oxigênio. E ainda nós temos agentes cosméticos. Os agentes cosméticos, dependendo de cada coloração, a gente vai ter uma tecnologia agregada para reestruturar a fibra, manter esse cabelo muito mais emoliente, deixando essa fibra bem resolvida, bem selada, bem fechada. Hoje eu tenho, por exemplo, uma coloração que eu gosto muito e que eu trabalho, que é a Max Brasil. A nossa coloração, ela são alguns óleos, assim, tem alguns óleos que compõem esses agentes cosméticos, tá? Que são agentes condicionantes, que fazem condicionamento da fibra, que deixam ela manter esse cabelo muito mais emoliente, deixando essa fibra bem resolvida, bem selada, bem fechada. Hoje eu tenho, por exemplo, uma coloração que eu gosto muito e que eu trabalho, que é a Max Brasil. A nossa coloração, ela são alguns óleos, assim, tem alguns óleos que compõem esses agentes cosméticos, tá? Que são agentes condicionantes, que fazem condicionamento da fibra, que deixam ela com uma estrutura muito interessante. É uma empresa brasileira, inclusive, mas que tem essa tecnologia. Vocês não vão ver uma textura no final da coloração muito ressecada. Cara, vai depender do teu diagnóstico em relação à oxidação, que vocês vão ver daqui a pouco. Mas geralmente elas são, quando a gente tem óleo nessa composição, a gente tem nutrição enquanto a gente está colorindo. Então esses agentes condicionantes, eles estão em todas as colorações. Vai depender de cada marca colocar algo muito interessante ou não. Mas geralmente a gente tem. Existem colorações que não tem. Não é do meu conhecimento, porque eu não trabalharia de repente com uma marca assim. Mas no geral todas têm. Cada um tem a sua tecnologia, umas melhores e outras não. Mas a gente vai ter agentes condicionantes. E aí depois, isso tudo é na massa de coloração. Depois nós vamos ter, para continuar fazendo essa composição de cor,